Então, um dos desafios assim maiores do professor Milton Santos e que obteve mais resistência dentro do conjunto da academia, dentro de estudantes que viam que o que ele falava tinha sentido, mas a compreensão em relação a esses conteúdos ficava travada literalmente, é porque você precisa passar por um processo de reconstrução de alguns conceitos que já foram muito bem sedimentados aí na sua visão de mundo. Então você precisa ter uma percepção diferente. Isso não é abstração, isso é coisa muito concreta. Então, por exemplo, você pega alunos de sexto ano que estão começando aí a compreender alguns aspectos bem básicos de como funciona a sociedade, e você fala para eles que eles participam de um sistema, um conjunto de coisas, de ações que funcionam de maneira sincronizada. Dos sistemas que ele participa é o sistema familiar, né? E ele fica assim assustado. Olha, quando você nasceu já era pré-determinado qual tipo de língua que você ia falar. Já era pré-determinado que você teria uma certidão de nascimento e consequentemente que você faria parte de uma sociedade. Isso é pré-determinado. Você aprendendo falar ou não, de antemão você já tem uma função na sociedade. E essa função vai crescendo. À medida que eles vão crescendo e vão assumindo mais responsabilidades, mais eles vão tendo compreensão de como essas coisas funcionam. Então você tem um papel. Então aí você pergunta para eles, quem aqui já tem a chave da casa? Sexto ano. Aí a maioria levanta a mão, outros não. Olha, por que você não tem a chave da sua casa? Minha mãe disse que eu não dá a chave porque eu já perdi várias vezes. Não funciona de maneira adequada dentro do sistema familiar. Então é retirado esse direito, deveres e direitos. Aí você vai ensinando para eles como é que funciona. E tem os papéis. Como você pode determinar dentro da sua ótica de filho se você está tendo sucesso ou não dentro do sistema. Aí eles começam a falar, se eu sou obediente, se eu faço minha lição de casa, se eu deixo o meu quarto arrumado. E aí eles começam a perceber que eles têm muito em comum, apesar de estar em famílias diferentes, de regiões diferentes, eles têm em comum. Isso é chamado papel que cada um desempenha dentro do sistema. Ótimo, vocês compreenderam? Ótimo. Agora vamos para o sistema escolar. Aí nós vamos lá para o sistema escolar. Olha, vocês compreendem que cada um tem um papel. Aí a maioria já compreende que existe um papel, uma demanda para eles. Olha, você sabe que quem é que manda no ritmo do seu aprendizado? O professor. Não, aí olha, existe um cargo a mais acima do professor. Diretora. Olha, existe um cargo a mais chamado secretário de educação. Dirigente educacional. Ministro da educação, uma convenção mundial e por aí vai. Então eles vão tendo noções dessas camadas, que o que ele está fazendo ali naquele município, naquele momento, é decidido a quilômetros de distância pelas mais variados tipos de pessoas. Aí sempre vem um e pergunta: professor, mas como ele sabe o que eu preciso aprender? Pergunta extremamente complexa, mas simples. Um raciocínio dedutivo. Se eu tô aqui e o cara tá lá distante de mim em Brasília, como é que ele sabe o que eu tenho que aprender aqui? Aí você vai explicar um pouco mais e aí vai. Aí, quando você pega e fala assim, mas vocês sabiam que vocês participam do sistema de consumo? Nossa, aí eles falam, eles dão exemplos. Por quê? Porque eles são participativos. Tá aqui, consumo infantil, né? 80% tem participação na decisão dos pais. 38% influenciam fortemente. 42% influenciam pouco. E somente 20% que não influencia. Então você vê, quanto mais você tem consciência do seu poder de ação dentro daquele sistema, mais você é ativo em explicá-lo, em compreendê-lo, como é que funciona e por aí vai. Então vamos para a nossa vida aqui adulta. Então quando você olha, por exemplo, uma narrativa sobre a invenção da imprensa, né, lá Gutenberg, você
entende um capitalista, né? Um cara que tinha um objeto técnico, que tinha técnica, e ele que inventou a prensa, né? E consequentemente a imprensa no século XV. Ótimo. Então você pega um site desse, Brasil Escola, ele te dá toda a narrativa, colocando como centro dessa narrativa o objeto técnico. E é isso que o Milton Santos vai tentar desconstruir. Olha, não era o objeto técnico. Ah, mas eu li livro dizendo que depois que Gutenberg inventou isso, o mundo inteiro mudou, houve uma revolução do conhecimento, as pessoas passaram a ter acesso ao conhecimento, houve uma reforma, e aí vai. Não, olha, peraí, vamos olhar direitinho. Se você ir um pouco a mais, você vai ver, ó, na China, no século XI, o inventor Bi Sheng já havia conseguido fazer algo semelhante. Outros modelos também haviam sido desenvolvidos na Europa medieval, mas o de Gutenberg foi o que obteve maior sucesso e tornou-se plenamente viável. Então esses pequenos aí, que ele diz, havia conseguido fazer algo semelhante, não, era igual. A única diferença é que Bi Sheng fez as letras em barro, em argila e com frases, e Gutenberg fez com letras. Só, o resto é exatamente igual. Agora a diferença é que na China havia uma restrição violenta sobre a divulgação de ideias. Então a liberdade de se propagar ideias diferentes era extremamente limitada. Enquanto na Europa, em meio à Revolução Protestante, né, havia uma grande demanda por acesso a um livro que era comum a todos, chamado Bíblia. Então essa Bíblia que fez algo comum a todos é que deu todo o sentido à Revolução. Sem ela não teria como. Então o que fala assim, tornou-se plenamente viável? A técnica virou tecnologia, mas não existe técnica que vire tecnologia sem um forte componente social. Então o Milton Santos ele bate o tempo todo. Olha, o poder não está na mão das grandes corporações que detêm as técnicas de produção. O grande poder está na sociedade civil que detém a demanda das transformações sociais. Isso é importante compreender. Se você não compreende isso, todo o conjunto da obra acaba virando uma confusão enorme. Então, isso é uma mudança de paradigma. Milton Santos batia nisso, e por isso que a obra às vezes é difícil de compreender, porque na maioria dos casos você leu literaturas que davam uma ênfase exagerada às técnicas, porque as técnicas, como elemento central de transformação, propiciam um falso poder ativo às grandes corporações e aos grandes inventores, quando na realidade esses inventores se tornaram figuras desse tipo porque perceberam um momento de transformação social. Foi o que aconteceu com Gutenberg. O sucesso da imprensa dele foi que ele percebeu que em meio àquela reforma protestante, esses grupos, para questionar a autoridade da igreja, tinha necessidade de difundir um livro, um único livro. Olha, nós já vimos essa lógica. Se você tem uma única peça e vai produzir aquela única peça em uma produção em massa, o custo de produção despenca. Essa é a grande sacada, entendeu? O custo de produção despencou. Era uma prensa só fazendo um livro só 24 horas. E aí você tem aquela efervescência. Claro, você difunde a questão da alfabetização, do letramento, da emancipação das pessoas na medida em que elas têm acesso ao letramento, à alfabetização. Não quer dizer que ela só vai ler a Bíblia, ela está aberta a ler outras literaturas também, certo? Então ficamos por aqui, e isso é uma mudança de paradigma, certo? Mais pra frente vamos debater mais sobre isso. E isso ajuda muito a compreender a obra do professor Milton Santos. Até mais.